Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, livro de Atos. Atos capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo 55 a 60. E depois nós vamos fazer a leitura complementar do Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 31 a 32. Vamos inverter. Quem está aí nos acompanhando? Nós vamos fazer primeiro, então, uma leitura de introdução, João 10, 31 a 32. E depois nós vamos fazer a leitura do texto que nós então vamos estudar e analisar nesta tarde, Atos 7, 55 a 60. Vamos lá então, primeiro João 10. Gostaria de cumprimentar os irmãos que estão presentes, cumprimentar você, meu querido amigo, minha querida amiga. Esse culto está sendo gravado em direto. E meu abraço a você, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos lá então, João 10, 31, 32 e 33, está escrito: E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. E respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, e por qual dessas obras me apedrejais? Ele fez uma pergunta. 33. Então os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pelas blasfêmias, porque sendo tu homens, te fazes Deus a ti mesmo. Muito bem. Agora vamos lá para Atos 7, 55 a 60. Olha só o que está escrito, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se arremeteram unânimes contra ele, e o agredindo e o expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Ó Senhor, não lhe imputes este mal, este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. Até aí. Feche seus olhos, oramos. Pai, a tua palavra está aberta nesta tarde, início de noite, mais uma vez. Pai, e mais uma vez também eu te peço que neste momento eu diminua e que teu Espírito Santo cresça em mim. Oh Pai, eu costumo sempre dizer com humildade que eu preciso da sua graça, da sua presença em minha vida para pregar, Senhor. Independente da quantidade de pessoas no auditório. Oh Senhor, independente da quantidade de pessoas que poderão me ouvir através das redes sociais. Oh Espírito Santo, eu preciso de Ti neste momento. Usa a minha vida, toca nos meus lábios, toca na minha mente, toca no meu coração. Faz de mim o Teu querer, Espírito Santo. Me capacite,
as minhas palavras não atrapalhem aquilo que o Senhor quer falar neste dia. Que eu possa aprender algo mais com essa passagem, com esse texto dessa tarde, e que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem possa ser terra fértil, e que a semente, que é a tua palavra, possa já encontrar, Senhor, na terra, Senhor, regada, Senhor, preparada para receber a semente, que é a tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, 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 Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos que me ouvem, nós fizemos aqui então duas leituras, Atos 7, 55 a 60, e fomos lá também fazer uma introdução no livro de João 10, 31 e 33. Vocês vão perceber que é uma conexão dessas duas passagens, duas coisas em comum estão narradas nos textos que foram lidos no dia de hoje. Vocês vão perceber que as duas situações descritas aqui no texto bíblico falam de apedrejamento. No Antigo Testamento, principalmente entre os judeus, o apedrejamento era o método usual da execução de uma pena de morte. Terrível, né, gente? Qualquer crime que merecesse a morte de uma pessoa, a não ser que a lei estabelecesse expressadamente uma outra punição, ou uma outra forma, o condenado era morto por apedrejamento e as testemunhas deviam arremessar as suas primeiras pedras. Portanto, o apedrejamento continuou também no Novo Testamento, principalmente nos primeiros anos da era cristã, da igreja primitiva. Não só como uma punição legal, claro que é legal, né? A gente partindo desse princípio, analisando naquele tempo, para eles era legal, mas não era simplesmente um ato de injustiça, de violência contra a população. Meus irmãos, nós estamos falando de um tempo que não havia justiça, não havia direitos humanos, e muitas vezes o tribunal era forjado com falsas testemunhas, e infelizmente muitas pessoas no início da era cristã também tiveram as suas vidas ceifadas por esse tipo de crime, o apedrejamento. Para fazer uma leitura complementar, para vocês perceberem essa situação, eu gostaria que vocês acompanhassem também João, capítulo 10, versículo 31 a 33. Nós vamos fazer a leitura. Vocês vão perceber que o próprio Jesus, durante o seu ministério, na sua natureza humana, sentiu essa ameaça de apedrejamento. E é aquilo que nós então fizemos a leitura. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para os apedrejar. Muito bem. Essa passagem de Jesus está relatada então no Evangelho de João, e agora então eu gostaria de estudar e analisar junto com os irmãos o personagem dessa noite, que se chamava Estevão, cuja história está narrada no livro de Atos, a partir do versículo 6 em diante. Vocês vão então conhecer este irmão, este homem de Deus. Piedade, irmãos, amor, dedicação ao serviço da comunidade cristã e sabedoria foram
algumas das qualidades apresentadas pelo nosso irmão, o diácono Estevão. Ele foi o primeiro mártir do Evangelho de Jesus Cristo que morreu pela causa. Ele foi covardemente assassinado e morto a pedradas, e toda essa passagem está relatada aqui no livro de Atos, capítulo 7, no versículo 55 a 60. O ministério de Estevão, vamos falar um pouco da vida desse homem, desse servo de Deus. Seu ministério começou junto com a igreja primitiva, após a conversão dos primeiros cristãos e quando a comunidade passou a crescer. Lembra? O livro de Atos começa assim: eles estavam todos reunidos em Jerusalém, no cenáculo, quando de repente veio sobre os apóstolos e todos os outros discípulos e as mulheres que estavam ali, a certa altura, um vento impetuoso que encheu toda a casa, e naquele dia eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, que era o líder dos apóstolos, logo no seu primeiro sermão em Jerusalém, diz as Escrituras, no livro de Atos, que no primeiro sermão de Pedro, publicamente, em local aberto, 3.000 almas se renderam a Cristo e se converteram. E aqui então o livro de Atos começa a narrar o crescimento da igreja e o crescimento da comunidade. Quando uma comunidade cristã começa a crescer e começa a ter gente, começa a ter pessoas, há uma necessidade de serviço. E a instituição dos diáconos aconteceu numa realidade como essa. Veja bem, logo de cara, a igreja primitiva recebe cerca de 3.000 pessoas. A igreja tinha gente de toda a cultura. A igreja tinha gregos. A igreja tinha parte da comunidade hebraica. A igreja tinha pessoas de outras culturas também, de países vizinhos, e segundo aquilo que está relatado em Atos capítulo 6, a partir do versículo 1 a 7, é que os gregos da primeira fase da comunidade cristã começaram a questionar os apóstolos, a liderança da igreja, dizendo: olha, as nossas viúvas estão sendo preteridas no cuidado social, na distribuição do cabaz, da cesta básica, e portanto, houve uma reclamação aos apóstolos de que as viúvas gregas da comunidade cristã estavam sendo então preteridas na distribuição do serviço social. E portanto, então, os apóstolos que eram e faziam parte do conselho da igreja, que estava se reunida em Jerusalém, tomaram uma decisão. E eles então chegaram para a comunidade e disseram: olha, razoável seria que nós, os apóstolos, nos empenhássemos no cuidado das coisas, da pregação, do evangelho, do ensino bíblico e da leitura das escrituras, da ordem do culto. E seria então interessante se vocês, a própria comunidade, pudesse eleger 7 homens de boa reputação, de bom testemunho, se possível, cheios do Espírito Santo, para que pudessem se dedicar a este ofício de cuidar das viúvas, de cuidar do serviço social da igreja, de levar o alimento aos necessitados, de visitarem os enfermos e aqueles que estão doentes. Acompanhem comigo, irmãos, vamos fazer a leitura de Atos,
capítulo 6, versículo 8. Desculpa, irmãos. É isso mesmo, tá certo. Atos 6, capítulo 8. Me perdi aqui um pouquinho, que eu estudei a mensagem com uma outra Bíblia aqui em casa. Perdi aqui o tempo. Olha só o que está escrito. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E vamos um pouquinho antes, versículo 5. E este parecer dos apóstolos contentou toda a igreja, e, portanto, segundo a sugestão, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe e Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E versículo 6: e os apresentaram os apóstolos, estes então lhe puseram as mãos. Observe, meus irmãos, serviço da igreja, o serviço da comunidade cristã. Foi para isso que foi instituído os diáconos, 7 homens de Deus de boa reputação. Mas eu quero destacar o Estevão. Vocês percebem que no versículo 8 diz que ele era um homem que fazia com autoridade e poder prodígios e grandes sinais entre o povo. E eu chamo então a tua atenção para esse homem de Deus, porque ele servia a Deus em 3 dimensões que eu gostaria de partilhar com vocês. A primeira coisa, ele cria no incrível, era um homem de fé, ele via o invisível, e depois vocês vão ver no decorrer dessa história o que ele tinha a percepção e capacidade de ver. E ele também recebia aquilo que para muitos de nós parecia impossível, mas tudo é possível para aquele que crê, segundo Jesus nos ensinou. Portanto, meus queridos irmãos, 3 características deste homem de Deus. Vocês percebem que se não bastasse o serviço da igreja, o serviço da comunidade cristã, o serviço social que ele fazia na vida da comunidade, mas ele também se deixava ser usado por Deus, e portanto as escrituras dizem que ele era cheio do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez muitos de nós às vezes nos sentimos talvez que não temos importância. Talvez você na igreja tenha um serviço mais simples. Talvez você cuida da limpeza da igreja, da limpeza da cozinha, da limpeza da recepção da igreja. Talvez você é um homem ou uma mulher que atende as pessoas, convida as pessoas para sentar nos seus lugares, faz as tarefas mais humildes da comunidade. Mas eu aprendo aqui com Estevão, segundo aquilo que está escrito, que ele, apesar de ser humilde, homem ou mulher, como eu e você, minha prezada irmã, eu como homem, você como mulher, mas ele permitiu-se ser transformado pelo poder do Espírito Santo, e portanto não era só o serviço social, não era só o serviço da igreja, ele era um homem, e você
você também pode ser assim, uma mulher diferenciada. Um homem ou uma mulher diferenciada. Esta é a principal qualidade do Estevão. Mas aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez é o tema da mensagem que nós queremos trazer para você nessa tarde. Mesmo servindo a Cristo, mesmo servindo a Deus, mesmo servindo a comunidade, mesmo prestando o seu serviço, mesmo trazendo as suas ofertas, mesmo consagrando a sua vida a Deus, mesmo se sujeitando a Deus, fazendo a sua vontade, muitas vezes o cristão vai ter que suportar o que eu chamo das pedradas da vida. Sabe, as pedradas da vida, que vêm de todas as formas tentar atingir a nossa vida. Situações causadas pelo inimigo, por Satanás, para minar as nossas forças, a força do cristão. Sabe, você está cheio de fé, cheio de dedicação, com vontade de servir a Deus, buscando a Deus, tentando trabalhar em prol da sua comunidade cristã, mas se prepare. As pedradas que muitas vezes eu e você vamos levar no decorrer do nosso ministério, da nossa caminhada. Circunstâncias que muitas vezes nós nem sabemos porquê. E por que muitas vezes o cristão é atingido, é atacado, é apedrejado? Sabe, por causa da inveja das pessoas. O inimigo usa pessoas muitas vezes para trazer inveja a nosso respeito. O inimigo muitas vezes usa pessoas para trazer ciúmes a seu respeito. Às vezes o inimigo usa as pessoas para se vingar de você, para perseguir você, para atingir você na sua honra, para atingir você na sua fé, para atingir você no seu trabalho, para atingir você naquilo que você tem de bom. E sabe por quê? Porque você está sendo usado por Deus, você está brilhando, você está aparecendo, você está sendo visto. Esta era a situação do Estevão, um homem que fazia sinais, prodígios, que orava por pessoas e as pessoas eram curadas, um homem que pregava a palavra de Deus. Irmãos, não era só o serviço diaconal que estava na vida do Estevão, ele era um homem mesmo diferenciado. E deixa eu te dizer uma coisa: ser cheio do Espírito Santo é muitas vezes a condição que eu e você precisamos ter para suportar as pedradas que nós estamos sujeitos a levar em alguns momentos da nossa vida. Talvez eu esteja falando com você que está sendo massacrado por circunstâncias dessa vida, pedradas que estão atingindo a sua honra, o seu nome, a sua reputação. Mas é só sendo cheio do Espírito Santo que você terá condições de suportar as acusações e as pedradas dessa vida. Deixa eu te dizer uma coisa: se você começar a servir a Deus e começar a se destacar em alguma área da sua vida, pode se preparar para virar vidraça. Pode se preparar para receber pedradas, porque ninguém atira pedra em árvore que dá fruto. Quanto mais fruto, mais pedra. E olha, deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas não querem os frutos da árvore. Não. As pessoas querem atingir, aliás, os frutos
plantaram uma árvore apedrejada, porque quem planta, cuida. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja sofrendo pedradas em áreas da sua vida, e o inimigo não estaria atacando você se você não tivesse algo de muito bom. Deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo é ladrão, a função dele é matar, roubar e destruir. E deixa eu te dizer uma coisa, ladrões não tentam roubar casas vazias, corações vazios. Portanto, se você está se destacando na obra de Deus, em coisas que estão fazendo você crescer e ser visto e aparecer, se prepare, meu querido irmão e minha irmã, para as pedradas dessa vida. Este era o nosso irmão Diácono Estevão. Ele tinha a simpatia e a dedicação de servir as viúvas, os órfãos. Mas chama a atenção de uma característica dele, é que mesmo sendo um serviçal da igreja, isso não impedia ele de estudar as Escrituras e buscar intensamente a capacitação e os dons do Espírito Santo. Interessante, né? Um homem que cuidava das viúvas e do serviço social da igreja, mas que estudava as Escrituras e buscava as coisas do reino e os dons do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, Estevão, pela graça de Deus, ele recebeu mais de um dom. É isso que eu aprendo aqui. Ele recebeu o dom da pregação, o dom do ensino, e ele recebia a revelação do Espírito Santo quando falava. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11, o apóstolo Paulo nos ensina que há 7 dons do Espírito para a edificação da igreja. Está escrito lá: o primeiro dom é sabedoria, o segundo, conhecimento, o terceiro, fé, o quarto é o dom de curar, o quinto, o dom de realizar milagres, evangelizar e discernimento de espíritos. Interessante, meus queridos irmãos, o diácono Estevão tinha quase todos esses dons manifestados em seu ministério. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 6, versículo 10. Está escrito o seguinte: que ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que estava em Estevão. E portanto, o que eles fizeram? Resolveram chamá-lo para um tribunal, apresentaram falsas testemunhas e o acusaram de blasfêmia. Isso está relatado então em Atos 6, capítulo 10. Irmãos, e a partir do capítulo 7 em diante, você pode estudar aí na sua Bíblia. Estevão é levado ao Sinédrio para ser julgado por estar pregando um novo evangelho, o evangelho da graça de Deus. Ele está pregando Jesus Cristo. E ele é levado ao Sinédrio acusado de blasfêmia. E no capítulo 7 do livro de Atos, Estevão faz a sua defesa. E eu particularmente considero um dos mais belos resumos da Bíblia. Ele consegue fazer de uma maneira perfeita um resumo do
Velho Testamento até os dias da igreja primitiva. Todo o capítulo 7, Estevão está fazendo a sua defesa perante o Sinédrio, que forma um conselho para analisar a mensagem que ele pregava. Vamos agora para o livro de Atos, capítulo 7, versículo 48. Portanto, eles reúnem falsas testemunhas, e o evangelho da graça era vinho novo em odres velhos, e foi rejeitado então pela tradição judaica, e eles então estão agora num concílio com Estevão diante deles para se defender. E olha, então o Estevão começa a fazer a sua defesa, e ele dizia coisas como essa. Olha só, Atos 7, versículo 48. Deus não habita em templos feitos por homens, mas em nosso coração. Atos 7, capítulo 48. No 52, ele diz o seguinte em sua defesa: e os profetas foram perseguidos pelos nossos antepassados, por anunciarem a vinda do justo Jesus Cristo, que agora fostes homicidas, tirando a sua vida em morte de cruz. E portanto vocês são assassinos do Senhor, dizia Estevão. Pode até ser que vocês não executaram ele, foram os romanos, mas vocês foram os mandantes. Olha só, meus queridos irmãos, ele teve a coragem e a ousadia de falar isso perante o Sinédrio. Acompanhe comigo o resultado disso. Depois desse seu discurso, ele encerrou o sermão dizendo: vocês são homicidas, mandantes da morte do nosso Senhor. É verdade que ele ressuscitou no terceiro dia, e hoje já está à destra de Deus, mas vocês são homicidas. Ele falou isso para o conselho, para o Sinédrio. E olha só o que aconteceu. Versículo 7, versículo 54, está escrito, acompanhe comigo: e ouvindo isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Eu imagino, irmãos, a cena, eles: se eu pego esse Estevão. Ouvindo isso, eles estão enfurecidos em seus corações. Olha, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes, de tanto ódio, de tanta amargura no seu coração, de tanta sede de justiça. Meu querido irmão, ninguém atira pedra em árvore que dá fruto. Ladrão não entra em casa vazia. Situações que o simples fato da árvore do vizinho estar dando frutos incomoda. Então vem as pedras que são carregadas de ira, de ódio, de inveja, de vontade de ferir e matar a árvore. Portanto, eles estão enfurecidos. Versículos 55 e 56. Nesse momento, Estevão teve uma visão. Parece que ele pressentia aquilo que estava por vir. E ele então, quando viu o coração cheio de ódio, de rancor e de sede de justiça deles, diz as Escrituras que ele teve uma visão. E ele viu Jesus já ressurreto. Nós estamos aqui a falar de um momento que Jesus já tinha voltado para o Pai. E Estevão, diz o texto, que viu Jesus à destra de Deus, sentado num trono. Meus irmãos, e é interessante aqui que em nenhuma passagem do Novo Testamento alguém conseguiu ver Jesus
Estevão teve esta visão. Ele viu Jesus de pé, à destra de Deus, assistindo toda a injustiça que estava sendo preparada contra ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, na nossa vida cristã, nós vamos sofrer as pedradas, injustiças, acusações, mentiras contra nós, para nos arrasar, para nos derrubar, para nos destruir. Mas, se você está sendo perseguido, caluniado, sabe, as pessoas perderam a esperança em você, se você está se sentindo uma pessoa desacreditada, que não tem valor, quem sabe você entrou aqui hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, decepcionado com as acusações, com as perseguições, com as calúnias, com as mentiras que as pessoas têm proferido contra a sua vida, contra a sua pessoa, contra o seu ministério. Mas eu tenho uma palavra de consolo para você que está em Lucas capítulo 6, versículo 22. E era isso que estava acontecendo com o Estevão, com nosso irmão Estevão, que nós estamos analisando nessa tarde. Olha só o que Jesus escreveu. Isso serve para todos nós nos tempos de hoje. Está sendo caluniado, está sendo atingido, está sendo apedrejado. Está escrito, Lucas 6, 22, Jesus disse: bem-aventurado quando os homens vos aborrecem, e quando vos separam. Bem-aventurado você quando eles te injuriarem e rejeitarem você, e te tratarem como mal, por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, mais de 2000 anos se passaram, e isso é presente, pode acontecer com cada um de nós. Olha só o que o nosso irmão Estevão está passando. Logo depois de ter a visão e ver Jesus, eles estão furiosos. Atos 7, versículos 57 e 58. Olha só então o que eles fizeram. Eles atacaram e investiram então contra o Estevão e passaram a agredi-lo por causa das suas palavras, por causa do seu testemunho, por causa dele defender a graça, por causa dele defender Jesus. Segundo o texto 57 e 58, eles arrastaram esse homem de Deus para fora da cidade e, portanto, então começaram o quê? Lembra lá do início? Apedrejar com pedras. Versículos 59 e 60 está escrito que conforme Estevão recebia as pedradas, ele não blasfemou. Olha, parece que teria todo motivo para blasfemar, né? Se revoltar contra Deus. Irmãos, esse homem está sendo punido por pregar o Evangelho, por pregar a graça de Deus. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, se prepare para pregar as pedradas. Nós estamos vivendo um tempo e um mundo que o que parece que o que é certo hoje está se transformando em errado. Uma minoria está querendo ditar para nós as coisas como devem ser, contrariando as Escrituras e a palavra de Deus. E todo homem e toda mulher que se levantar para pregar esse Evangelho pode se preparar para as pedradas. Irmão, pode se preparar para ser perseguido. Pode se preparar. Desculpe a franqueza e a sinceridade. Tem se pregado por aí o Evangelho mentiroso, o Evangelho de prosperidade, que Jesus é obrigado a te dar tudo. Tem gente
que, olha, você tem que colocar Deus na parede, e é assim: Senhor, você tem que me dar, é o meu direito. Um evangelho raso, fajuto, mentiroso. Não é verdade isso, meu irmão. Me desculpe se está difícil para você ouvir essas coisas, mas não é a verdade que as pessoas têm te ensinado. É preciso ir para a cruz, é preciso sofrer por essa causa. Ah, meu irmão, minha irmã, nós estamos num tempo muito difícil para a igreja. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, e as pessoas muitas vezes não querem ouvir a verdade. Servir a Deus tem um preço, é um desafio. Eu me lembro de Jó, personagem do Velho Testamento. Ele está passando o seu calvário, ele está passando a sua crise lá, cheio de chagas, perdeu entes queridos, está falido, morreu seus animais. E de repente a mulher de Jó se vira para ele e diz: olha, meu marido, eu não sei o que você ainda faz servindo esse Deus, amaldiçoa esse seu Deus e morre. E olha, mesmo nessa situação, nessa tribulação danada, Jó fala: ó, mulher, tu és tola. Eu não sirvo a Deus só quando eu estou bem, mas eu sirvo a Deus também quando eu vivo meus infortúnios, os meus desafios, as minhas tristezas. Oh, Jesus! Sofrendo pedradas, sendo apedrejados, o nosso irmão Diácono Estevão não se revoltou contra Deus, não blasfemou. Sabe, meu querido irmão, fácil é amar a Deus e servir a Deus quando tudo vai bem, na abundância, na alegria. Mas o desafio é servir a Deus quando a gente está sendo apedrejado, atribulado, perseguido. Sabe, Satanás tentando dar um rasteiro em nós, retaliações contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a nossa família, situações de injustiça no nosso ambiente de trabalho, às vezes dentro da nossa própria igreja, da nossa comunidade. Mas eu começo a finalizar e concluir. Mesmo apedrejado, Estevão não reagiu. E esse é o problema de muita gente, quando está sendo apedrejado de uma forma injusta, está sendo injustiçado. Tem gente que se comporta assim: ah, pastor, se fosse comigo, eu ia lá e fazia um barraco. Ah, pastor, eu vou entrar na justiça, eu vou reivindicar o meu direito. Não pode ser, não, é muita injustiça. Ah, pastor, eu vou embora, eu não vou mais servir esse Deus. Mas olha só a reação do nosso irmão Diácono Estevão, sendo apedrejado injustamente. Versículos 59 e 60. Ele conseguiu ter o coração aberto para amar aquelas pessoas e perdoá-las. E ele então, sendo apedrejado, ele dizia, agonizando: Senhor, recebe o meu espírito e não impute este pecado a essas pessoas. E tendo dito isso, adormeceu e morreu. E eu concluo, meus irmãos, as pedradas jogadas contra o nosso irmão Estevão não conseguiram
conseguiram tirar Jesus do coração dele. E no final, este servo de Deus ainda conseguiu amar os que o apedrejavam. E portanto aqui é a lição que nós podemos extrair nessa tarde, início de noite. Se você quer ver a glória de Deus, se você quer ver Jesus, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você quer ter mais um dom, quer que os dons do Espírito se manifestem, 1, 2, 3, 4, o quanto for possível na sua vida, você precisa perdoar aqueles que te acusam, aqueles que te apedrejam. Meu irmão, mesmo se for injustiça, de uma forma injusta, mesmo se você estiver sendo injustiçado, mesmo que você não mereça, mas quem sabe, o segredo é perdoar. Eu tenho um coração cheio de amor, sabe? Eu aprendo naquela passagem de Jó. Qualquer dia eu quero pregar sobre isso. Sabe quando ele foi curado, quando ele foi restaurado na sua saúde, e quando ele começou a recuperar tudo que tinha perdido, foi quando ele começou a orar pelos seus amigos, que se tornavam inimigos porque estavam criticando e atirando pedra contra ele. Talvez aqui seja um segredo para mim e para você: orar por aqueles que nos perseguem. Sabe, orar por aqueles que nós estimamos é fácil, mas está aqui o grande desafio, talvez o grande segredo, é interceder e orar por aqueles que nos perseguem, para que Deus possa mudar esses corações, essas mentes, esses caráteres. Deixa eu te dizer uma coisa, tá bom? Ninguém persegue os medíocres. Ninguém. As pessoas querem que nós sejamos subservientes, manipuláveis, que nos comportamos como uma marionete para ser manipulados. Mas ninguém persegue os medíocres. Mas se você está sendo apedrejado, caluniado, que você possa fazer dessas pedras os degraus que vão fazer você, ou levar você mais perto do Cristo. Talvez você esteja decepcionado com as pessoas, mas o Senhor, hoje, nós vamos orar e vai curar a sua alma. Não pague o mal com o mal. Hoje nós precisamos e aprendemos que nós precisamos ter um espírito perdoador na igreja do Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar com você e por você. Você que está nos acompanhando através da internet. Jesus ama-te. Pagou um alto preço pela sua vida. Basta você se render a Ele. Senhor, muito obrigado por este culto. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Muito obrigado pela tua presença. Senhor, nós queremos neste momento orar com pessoas, Senhor, que de uma forma injusta estão sendo apedrejados, caluniados, Senhor, por fazer a tua obra e a tua vontade. Senhor, entra nesses corações, Senhor, que nós possamos ter um espírito de amor, de perdão para com aqueles que nos perseguem. Você que está orando, fale com Deus agora. Peça para Ele te dar força. Peça para Ele te dar um espírito que possa suportar essa situação. Oh Pai, toca nessas vidas que estão
semana que vai começar a partir de amanhã, segunda-feira, dia útil. Senhor, eu sei que cada um aqui tem a sua necessidade. Uns têm necessidade financeira, outros têm necessidade espiritual, outros têm necessidades relacional. Oh Senhor, outros têm necessidade de cura. Eu aproveito essa oração para te pedir neste momento pela vida da dona Renata, Senhor, que está lá no Rio de Janeiro. Senhor, eu sei que tu és o médico dos médicos. Senhor, eu sei que não há causa impossível para ti. Por isso eu te peço que o Senhor visita essa irmã, essa mulher com poder neste momento. Toca nessa vida, Senhor, que ela seja curada pelo poder que há no teu nome. Oh Senhor, abençoa a sua casa e a sua família. É o que nós oramos e te pedimos. Faça o milagre, que ela possa ser um testemunho vivo, Senhor. Eu sei que o Senhor tem poder neste momento para ouvir as nossas orações. Senhor, atravessar o continente, Senhor, ir à América do Sul, Rio de Janeiro, para tocar nessa vida. Nós cremos. Muito obrigado por este domingo. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão presentes. Oh Senhor, que nós não saiamos daqui, o Senhor, como entramos, mas possamos sair daqui cheios de esperança, cheios da sua graça e cheios da sua presença. É o que nós te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, eu sei que todos são convertidos aqui, eu não vou explicar a Santa Ceia. Pode ficar de pé, vamos consagrar esses elementos. A Santa Ceia